E aí, pessoal? Bem-vindos a este guia visual. Hoje o nosso papo é super direto e com um objetivo bem claro: dominar a arte de transitar pelas ruas e ambientes urbanos com muito mais segurança. A ideia aqui é transformar a forma como a gente enxerga o espaço à nossa volta, usando informação a favor da nossa própria integridade. Bora lá? Bom, para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta que é simplesmente fundamental. Afinal, como podemos nos tornar menos vulneráveis nas cidades? E olha, o grande pulo do gato aqui é mudar aquela mentalidade antiga, sabe? Aquela coisa do medo reativo que paralisa. No lugar disso, a gente precisa adotar uma postura de empoderamento proativo. Porque, convenhamos, segurança não é algo que a gente senta e espera cair do céu. É algo que a gente constrói todo santo dia. Isso nos leva direto para uma frase de impacto que a gente tirou das nossas fontes de estudo e que honestamente resume toda a filosofia dessa nossa apresentação. A frase é: quem não previne o crime colabora com ele. Pesado, né? Mas é um lema absurdamente poderoso. É um lembrete claríssimo de que a nossa postura diária, as nossas pequenas escolhas, têm um peso enorme no final das contas. Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir uma linha cronológica bem lógica. A gente vai passar por 1. A cultura da prevenção. 2. O triângulo do crime. 3. Fazer checklist ao sair. 4. A atitude do observador. E, por fim, 5. Segurança em movimento. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Seção 1. A cultura da prevenção. Mudança de comportamento. O ponto principal aqui, e isso é algo que a gente precisa ter em mente, é que mudanças de atitude simples e sem custo nenhum são de fato a base da verdadeira segurança pública. Sabe, a gente não está falando de gastar rios de dinheiro instalando os alarmes mais caros do mercado ou comprando equipamentos táticos de última geração. Nada disso. A segurança real e coletiva nasce de alterações de comportamento que, no fim das contas, beneficiam todo mundo ao nosso redor. É literalmente a precaução do dia a dia que faz toda a diferença. Agora passando para a nossa seção 2, o triângulo do crime: vítima, criminoso e oportunidade. Para entender como a coisa funciona, a gente precisa olhar para a estrutura de qualquer ocorrência desse tipo. Existem 3 elementos básicos aí. De um lado, temos o criminoso. Do outro, temos a vítima. E ali, na base de tudo, conectando os pontos, temos a oportunidade. E, sendo bem realista, a dura verdade é que criminosos e potenciais vítimas sempre vão existir na nossa sociedade. Isso é um fato. Mas aí é que tá o grande segredo da coisa toda. O foco tem que ser nessa palavrinha, a oportunidade. Porque, pensa com a gente, esse é literalmente o único lado desse triângulo que nós, como indivíduos, podemos controlar ativamente. A gente pode reduzir ou até eliminar essa base. Minimizar aqueles momentos de vulnerabilidade e não dar chance para o acaso é, sem sombra de dúvida, a forma mais eficaz da gente se proteger. É matemática pura. Se a gente tira a oportunidade da equação, o triângulo inteiro se quebra. Entrando agora na nossa seção 3, fazer checklist ao sair, a preparação. Olha, é absolutamente crucial criar o hábito de fazer checklist ao sair de casa. Não importa se a saída é a pé, de bicicleta, de carro, não importa. O passo 1 é garantir aquele básico bem feito, sabe? Checar se trancou as portas e janelas. O passo 2 é já definir mentalmente a rota que vai ser feita. Mas prestem muita atenção no passo 3. Isso aqui tem que ser uma regra inegociável nas nossas vidas. Sempre que possível, avise alguém da família para onde você vai, o seu horário de saída, quando chegou ao destino e quando está retornando. Parecem coisas simples, mas essas atitudes preventivas criam uma verdadeira rede de segurança invisível e super forte ao nosso redor. Seguindo em frente, vamos para a seção 4, a atitude do observador, atenção plena. Quando a gente pisa numa rua mais movimentada, já dá para sentir na hora aquela enxurrada de estímulos, né? É o caos típico de qualquer ambiente urbano. E é exatamente no meio desse cenário todo complexo que a gente precisa assumir de vez a figura de um observador. Não tem outro jeito, temos que agir sempre atentos e observadores do nosso entorno. Não dá para andar no piloto automático. E para manter essa postura firme, a gente precisa estar como um radar ligado 100% do tempo. Na prática real, o que isso significa? Bom, significa cortar aquelas distrações críticas. Nada de ficar caminhando com a cara enfiada na tela do celular, por exemplo. Significa também mapear visualmente qualquer grupo de pessoas que venha na nossa direção. Bater o olho já identificar locais mais escuros ou que possam servir de esconderijo pelo caminho. E, claro, manter a mente sempre desenhando possíveis rotas de fuga, mesmo que de forma inconsciente. Esse radar ligado é uma vigilância ativa que não pode desligar nunca. E assim a gente chega na nossa seção 5,
Segurança em movimento. Ações práticas. Pensando agora na hora de caminhar, o material de estudo traz umas dicas práticas que valem ouro. Por exemplo, andar sempre no sentido contrário ao fluxo dos carros. Assim fica muito mais fácil ver os veículos se aproximando de frente, né? Outra coisa, tentar ficar o mais no meio da calçada possível. Isso ajuda a evitar sustos, tipo alguém saindo do nada de um beco ou uma porta abrindo de supetão. E mais uma dica simples, mas genial. Já deixar um dinheirinho trocado separado no bolso com antecedência. Assim, na hora de comprar algo pequeno na rua, não preciso sacar a carteira ou ficar exibindo coisas de valor por aí. E para a turma que curte andar de bicicleta, a regra de ouro é visibilidade. É absolutamente fundamental usar roupas com cores bem chamativas, aqueles tons neon mesmo, sabe? Além disso, claro, garantir toda aquela sinalização luminosa na bike, colocar o capacete na cabeça e o mais importante, fugir de rotas escuras ou que não tenham uma estrutura decente que garanta uma pedalada segura. Agora, se o deslocamento for de carro, a dinâmica já muda de figura. Os momentos de maior perigo, aqueles que exigem da gente uma atenção situacional absurda, são justamente nas chegadas e nas partidas. O momento de entrar ou sair de uma garagem, por exemplo, é quando o tal do radar ligado tem que estar operando na capacidade máxima. A gente precisa observar tudo ao redor antes mesmo de pensar em destravar a porta ou baixar o vidro. E quando a gente fala de usar táxi ou carros de aplicativo, a lógica da prevenção continua a mesmíssima. É essencial esperar o carro chegar num lugar bem iluminado e movimentado. Quando o carro encostar, tem que conferir com rigor a placa e os dados do motorista antes de abrir a porta. Uma vez dentro, sentar no banco de trás é sempre a melhor pedida, porque dá um campo de visão bem mais amplo. E, puxando um gancho lá da nossa dica do checklist, é importantíssimo compartilhar o status daquela viagem com pessoas de total confiança. Para a gente amarrar todas essas ideias, vamos trazer de volta aquele nosso mantra lá do comecinho: quem não previne o crime, colabora com ele. Depois de tudo isso que vimos, fica bem claro que construir uma cultura de prevenção não tem nada a ver com dar uma de herói ou fazer grandes atos mirabolantes. Pelo contrário, tem tudo a ver com as nossas pequenas escolhas proativas de cada dia, com aquela nossa atenção constante aos detalhes e, claro, com muito planejamento inteligente. E é com esse pensamento que a gente vai encerrando este nosso guia de hoje. Mas antes de ir, fica aqui uma provocação para levar para a vida. O seu radar preventivo já está ligado hoje? Vamos manter o foco total, agir como verdadeiros observadores urbanos e garantir que cada passo seja dado com muita sabedoria. Afinal, fazer a própria segurança é, antes de tudo, uma atitude. Um abraço e até a próxima.